Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando na manhã dessa sexta-feira, né? Não tão, posso dizer assim, não temos um bom dia, não, um dia maravilhoso, né? Porque é inacreditável a derrota do Flamengo para um time que não vem ganhando de ninguém, não vem jogando nada, um time ridículo, mas o Flamengo consegue ser mais ridículo do que o Fluminense, né? É inacreditável. Flamengo se reapresenta hoje, eu vou falar sobre isso. Próximo compromisso que o Flamengo tem pela frente. Cara, eu só tenho que falar uma coisa aqui para vocês. Eu vou trazer aqui algumas palavras do técnico Felipe Luiz também, sobre o que ele falou na entrevista coletiva. Mas tem jogadores que não têm totais condições de estar vestindo essa camisa do Flamengo, gente. Não tem total condições de estar vestindo essa camisa do Flamengo. Eu não sei, cara, esse ano 2023 e 2024, eu não quero que se repita em 2025. O Flamengo precisa fazer uma reformulação gigantesca. É isso que tem que acontecer. Uma reformulação gigantesca. Ontem a gente viu, cara, um Flamengo com alguns jogadores dentro de campo que não são convocados, tiveram mais de 10 dias para treinar e jogaram uma barbaridade de ridículos. É isso que aconteceu. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, as palavras do técnico Felipe Luiz, né, que assumiu a responsabilidade, né? Sabemos que a culpa não é só do técnico, o Tite tinha os erros dele, sim, mas esse time aí, alguns jogadores precisam jogar. Eu vou dar um exemplo aqui, como o Gerson. O Gerson é sangue no olho, o Gerson joga com a camisa. O Gerson joga com o manto, joga com o coração. Eu acho que é o único que joga com o coração. Os outros é só balela. Os outros é só balela. Mas antes de trazer essas informações para vocês, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, a acionar o sino da notificação, deixa o like marotaço nesse vídeo para a gente poder aí crescer cada vez mais aqui dentro do nosso canal no YouTube e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, após a derrota, o Flamengo se reapresenta hoje na parte da tarde no CT do Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz vai contar com jogadores que ficaram de fora, né? Tiveram aí a passagem na data FIFA que o Flamengo fretou um jatinho para trazer os jogadores, mas mesmo assim não jogaram, né? Que logística é essa, né? Bom, tem a representação hoje, à tarde. Amanhã o treino acontece às 9 horas da manhã, de 9 para 9h30. E depois, na sequência, viaja para São Paulo. O que eu quero falar aqui para vocês? No próximo jogo é contra o Corinthians. É mais um time que está lá embaixo, na tabela do Brasileirão. Né, ganhou ontem do Atlético Paranaense. Que essas equipes aí que estão lá embaixo, que não jogam, não ganham de ninguém, só jogam contra o Flamengo. Só ganham. Apesar que o Fluminense não jogou nada não, né? Mas o Flamengo conseguiu ser mais ridículo. Mas em relação ao Atlético Paranaense, se joga contra o Flamengo, eles dão a vida, mano. Eles se matam dentro de campo. Tomou 5 ontem do Corinthians, né? Aí o Flamengo enfrenta o Corinthians agora no próximo domingo, pela decisão da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians jogando uma, né, situação dele no Brasileirão também não é bom. Já vem planejando esse jogo desde a primeira partida. O Felipe Luiz falou que a partir de hoje vai começar a estudar o Corinthians. Já era para estar estudando há muito tempo. E vou falar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu ver aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Porque hoje o Flamengo se vê pressionado, né, pelo São Paulo, que é o quinto colocado. O Flamengo na quarta colocação com 51 pontos. Botafogo joga hoje. Joga com o Criciúma no Maracanã. Vencendo, vai a 63 pontos. Abre 12 pontos do Flamengo. É complicado, gente. É complicado. O que eu quero falar aqui para vocês. Sobre a parte de baixo aqui, do Flamengo para baixo, tem o São Paulo chegando. Internacional, né, que joga contra o Flamengo agora no próximo dia 30, jogo adiado. E o Flamengo está arriscado nem se classificar, ficar na parte de classificação ali para Libertadores. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, é culpa do técnico? Acho que não. O Felipe Luiz conseguiu dar uma ajustada aí nesse time, mas também tem a maior parte da culpa desses atletas, jogadores que não querem honrar o manto, que não jogam com o coração.
A outra maior parte da culpa aqui é da diretoria, que faz planejamento para o time chegar no segundo colocado do Brasileirão, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, chegar a uma semifinal de Libertadores, tem que chegar à final e ponto. O planejamento é esse. Se planeja para chegar à semifinal, não chega nem na quarta. Se planeja para chegar à final, talvez chegue na semifinal, ou talvez conquiste o título. Tem que mostrar isso. Se você chega pro cara, eu vou dar essa missão pra tu, mas tu fazer até ali tá bom. O cara vai passar o dia todo enrolando, é igual o futebol. É igual o futebol. É isso, gente. Já fica ali, a gente se mantendo dali tá bom, nos primeiros ali tá ótimo. Não pode ser assim, a mentalidade da diretoria tá totalmente errada. Errada. Ontem o Felipe Luiz concedeu a entrevista coletiva, né, após a derrota do Flamengo, e ele assumiu total responsabilidade. O Felipe Luiz não quer culpar A, B ou C, ele assume ponto. Falou o seguinte: eu assumo a responsabilidade do que aconteceu hoje. Não tivemos o melhor dia na sincronia de linha. Controlamos bem o primeiro tempo, mas o Fluminense aproveitou as falhas nas coberturas. Quando você não é efetivo, isso pesa. Ele também falou sobre, né, a situação da primeira derrota, e ele falou o seguinte: é sempre ruim perder. Eu sabia que um dia eu viria aqui na coletiva com um resultado negativo. É duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para você superar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o mais rápido possível. O jogo de domingo é vital. Sim, o jogo de domingo é vital, o Felipe Luiz. E precisa entrar no campo como se fosse o último jogo da vida. O último jogo da vida. Felipe Luiz também se posicionou sobre a situação do Gabigol, quando foi perguntado sobre o posicionamento do Gabigol. E ele falou o seguinte: o que mais peço para o Gabi é que ele se posicione de um jeito aonde seja produtivo para atacar os espaços, que é o que ele faz de melhor. Ficar impedido é uma leitura, é um time que ele não tá tendo. Cara, é um jogador que eu vou explicar aqui agora, daqui a pouco para vocês, sobre Gabigol, sobre outros atletas aí. 4 que eu separei aqui os nomes deles, né? 4, até 5 jogadores que eu separei aqui os nomes para vocês. Eu vou trazer aqui sobre a situação desses atletas, que para mim não tem condições de continuar no Flamengo. Não tem totais condições de continuar no Flamengo. Essa é a minha opinião. Precisa fazer uma reformulação urgente. O Felipe Luiz também analisou a mudança de postura do Flamengo no segundo tempo, que caiu muito de rendimento. E ele falou o seguinte: não foi o nosso melhor dia tecnicamente. A bola escapou muito no nosso pé. Erramos alguns domínios. Jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles no meio de campo. O meio de campo também do Flamengo sofreu muito, né? Sem Gerson, sem De La Cruz, sem Arrascaíta, entrou no segundo tempo, sem o Eric Pulgar, mesmo ruim, mas também é um jogador que tem um pouco mais de experiência, né? Já nesse time. É complicado, gente. A gente vê aqui que o Felipe Luiz, ele barrou o Fabrício Bruno e colocou o Léo Ortiz nos 2 primeiros jogos que ele assumiu o Flamengo. Não estou criticando o Felipe Luiz não, tá? A gente vai apoiar o Felipe Luiz até o final. Mas nessa decisão dele, eu acho que ele pecou quando ele traz o Fabrício Bruno da seleção. Fabrício Bruno treinou com a seleção durante esse período da data FIFA, não entrou em campo na seleção brasileira e não ficou sincronizado com esse time que ele levou a campo ontem. O que acontece? Ele pega o Fabrício Bruno que voltou, coloca no jogo. Achei o Fabrício Bruno até um pouco ainda acima do que apresentou o Léo Pereira, porque o Léo Pereira foi outro desastre dentro de campo, na defesa. A defesa do Flamengo ontem não funcionou, essa é verdade. Era melhor se ele tivesse colocado o Everton Araújo lá na frente, tivesse colocado um outro jogador lá na frente. Cara, sabe o que eu fico imaginando? Ele entrou com o Alan. Ele quer recuperar os jogadores. Ele quer extrair alguma coisa dos atletas. Só que os caras estão no sanguessuga daqueles, mano. Não dá pra continuar. Agora o Flamengo tem aí, né, pela frente o jogo de domingo. Vamos ver o que deve acontecer. Agora eu vou falar pra vocês, tá? Eu separei aqui, ó, o nome de Gabigol,
precisa mostrar mais em campo, não vem mostrando, tá? Com todo respeito, a gente tem um carinho muito grande, mas a gente também quer o bem do Flamengo. O bem maior é do Flamengo, ponto. Dentro das 4 linhas, o bem maior é do Flamengo. O Flamengo vai tomar 10 gols e a gente vai estar... a gente cantando pra Gabigol, não. Acabou, não existe, tá? Bruno Henrique precisa mostrar mais dentro de campo, teve renovação aí de 3 anos, Bruno Henrique. Recebe 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão por mês, Bruno Henrique, tá? Outro, o Alan não deveria nem estar no Flamengo. Não deveria nem estar no Flamengo, tá? A barca precisa ser pensada e pesada. Outro, Léo Pereira. Eu não sei o que aconteceu com o Léo Pereira ontem, mas ele não foi bem. Não foi bem. Não foi bem. E mais um aqui, o Ayrton Lucas, que nunca jogou um futebol, nossa, acerta um jogo e outro ali. Ontem foi um desastre em campo. Ayrton Lucas, tá? Então vamos ver o que deve acontecer aí para os próximos jogos, porque domingo é colocar o coração na ponta da chuteira e fim de papo. Vamos que vamos.